Hoje eu vou falar sobre o uso de inteligência artificial no mercado jurídico e também dos aspectos regulatórios relacionados ao uso de inteligência artificial. Então não se preocupem, não vou falar do Whindersson Nunes. Quem não conhece, numa próxima até posso falar novamente. Quando a gente fala de inteligência artificial, é uma coisa nova, né? E eu vou falar do impacto que isso vai gerar na advocacia nos dois sentidos. De um lado, a nossa profissão, a forma como a gente atua, vai ser completamente impactada pelo uso de inteligência artificial e já está sendo impactada. Eu vou trazer alguns cases aí do que está acontecendo no Tribunal Brasileiro, no Supremo Tribunal, vou falar do que está acontecendo no mercado americano e o que vocês vão ver nos escritórios e departamentos jurídicos em muito pouco tempo. E, além disso, o que são os desafios que nós, advogados, vamos ser... o que vai estar na nossa mesa para a gente discutir do ponto de vista regulatório. Mas, quando a gente fala de inteligência artificial, não é um tema novo. Então, o Alan Turing, né, é um dos maiores pais aí da ciência da computação. Ele, na década de 50, ou seja, 70 anos atrás, já estava questionando se as máquinas poderiam pensar. O ponto é que a gente viveu um grande inverno. Então, se a gente pensar que ele há 70 anos atrás já estava ensejando esse questionamento, tanto é que hoje um dos dilemas, quando a gente usa chatbot, então quando a gente bota uma máquina para falar com seres humanos, se fala do dilema de Turing, que é você conseguir fazer com que a máquina não seja percebida como máquinas por seres humanos, a gente está falando de uma história de 70 anos. Só que durante esses 70 anos a gente passou por um grande inverno. Então, apesar de conceitualmente, há 70 anos atrás, a gente falar de inteligência artificial, a tecnologia não nos oportunizava utilizar a inteligência artificial. Só que uma lei de Moore, essa eu falei na outra apresentação, repito novamente, não sei se alguém lembra dessa lei de Moore, lembro? Que está lá no artigo 43 da Constituição, não está na Constituição, não está em nenhuma Constituição do mundo, mas se aplica. Moore foi um executivo da Intel que, na década de 60, profetizou que a capacidade de transistores ia duplicar a cada 18 meses. O que significa isso? Significa que a gente tem mais capacidade de armazenamento de informação e maior processamento de informação. Então, se você imaginar que um computador cabia numa sala como essa, e hoje o nosso celular tem uma capacidade computacional muito maior, a gente começa a chegar na inteligência artificial. Então, essa é a exponencialidade e como a capacidade foi realmente aumentando. Opa, falha aqui. E aí, o que a gente está vivendo hoje? A digitalização. No processo, todo mundo está vendo, processo eletrônico, está tudo indo para a nuvem, todos os processos são eletrônicos, mas não é só com os processos, né? Lembra quando todo mundo se reunia, os mais novos não, mas um momento especial, né? A gente ia tirar uma foto, 36 poses, o cara chegava no final das férias e as fotos queimavam todas, era uma tristeza. Hoje em dia a gente tem máquina digital e está a Luciana Gimenez, lá o sertanejo, esqueci o nome dele, o Zezé de Camargo, tirando selfie para olhar o look. Então, hoje está muito barato, está tudo na rede, então, desde foto até processo judicial. E o que isso significa? Significa que tudo virou dado, então tudo está em linguagem computacional, tudo na nuvem, e aí é que começam as aplicações de inteligência artificial. Então, a nossa vida está na nuvem. Sejam as nossas fotos, os nossos processos, os nossos compromissos, os nossos arquivos, está tudo digitalmente, e a partir daí a gente pode começar a usar a inteligência artificial. E aí, vamos lá para a inteligência artificial no mercado jurídico. Vou trazer alguns casos concretos aqui. Primeiro, o seguinte, quando a gente fala de mercado jurídico, a gente fala de consultivo e contencioso, né? Tradicionalmente, os advogados atuam com processo civil ou consultivo. O mercado americano, para vocês terem uma ideia, em 5 anos foi alavancado $1 bilhão para investir em law-techs. O que são law-techs? Empresas de base tecnológica para o mercado jurídico. Ou seja, nos últimos 5 anos, $1 bilhão, 3 bilhões de reais foram investidos em desenvolvimento. Isso já dá algum sinal do que eles estão começando a fazer lá. Então, eu trouxe aqui um case, que para mim é um case muito interessante, são de amigos meus lá dos Estados Unidos, a CaseTex, o Anand, que é um dos sócios, esteve no Brasil há uns 2 meses atrás. O que a CaseTex está fazendo hoje? E aí não é futurologia, eu não estou falando do que vai acontecer daqui a 30 anos. Alguns de vocês vão falar, pô, graças a Deus eu já vou estar aposentado. Isso está acontecendo no mercado americano hoje, grandes escritórios. Você pega um documento em PDF, arrasta para dentro da CaseTex, tem um front lá, um site, ele lê toda aquela informação com base em inteligência artificial, utiliza um banco gigantesco de dados e pré-minuta uma resposta para você. Isso é o mercado americano hoje. Essa empresa alavancou $25 milhões, começou em 2013, um dos fundadores é um ex-aluno de Stanford, agora eles estão começando a vender, grandes escritórios estão usando, DLA Piper, Baker & McKenzie, Merriam Brown, todo mundo utilizando isso aqui.
Isso aqui, a dúvida hoje lá nos Estados Unidos é o que isso vai impactar no dia a dia da advocacia. Mais eficiência, mais celeridade. Imagina você chegar com uma petição, você já analisa rapidamente, já prepara e já tem uma base pronta para ir trabalhar. Vai chegar no Brasil. A gente ainda não tem esse nível de investimento, mas é para ter uma noção do que a inteligência artificial vai mudar as nossas carreiras. Quem está aqui recém-formado, está no mercado, vai ver isso daqui comendo solto muito nos próximos anos. Isso é o início. Segundo aspecto, Reino Unido. 48% dos escritórios do Reino Unido já utilizam inteligência artificial hoje, em 2018. 41% planejam utilizar nos próximos meses. Ou seja, Reino Unido, a coisa está andando numa velocidade absurda. E a gente pega o Brasil. No Brasil, a gente ainda não tem tantas soluções para o consultivo, mas a gente tem um contencioso gigantesco, né? O Brasil tem 100 milhões de ações, 1 milhão de advogados, 1.200 faculdades de direito. Se a gente somar todas as faculdades de direito do mundo, não dão o número de faculdades de direito no Brasil, então a gente tem um problema muito grande. E a gente tem uma grande oportunidade. Esses processos estão sendo digitalizados, estão subindo para a nuvem e estão nos oportunizando um pré-sal sociológico. Essa expressão é do Marcelo Guedes Nunes, presidente da ABJ, o cara que estuda jurimetria nos últimos décadas. Então, a gente está com todos os dados em nuvem e tendo tecnologia oportuna para analisar, interpretar, fazer acordo, fazer petição. Então, esse é o mercado que a gente tem. Nos últimos 2 meses, o que eu tenho sido procurado por empresas da Austrália, Canadá, Associação de Amsterdã, cara, o mundo inteiro, que essa curva de Lotec está acontecendo em nível mundial, como eu mostrei, Estados Unidos, Reino Unido e vários outros países. E está todo mundo olhando para o Brasil, porque quando todo mundo vê os números, vê que aqui vai ser o grande case. Então, a revolução mundial da tecnologia jurídica vai acontecer no nosso país. Por isso que eu tenho dormido pouco. E aí, qual que é o desafio? Estruturação desses dados. Inteligência artificial vai ser a grande sacada disso, porque cada juiz decide de uma forma. Quem teve aqui a oportunidade no Congresso de Direito Digital, o pessoal da Softplan teve a oportunidade de aprofundar isso, mostrar o que eles têm feito, mas outras empresas também estão atacando. E a gente já tem no Brasil, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas o Urbano Vitalino, um dos escritórios mais tradicionais do Brasil, 3 gerações de sócio, está usando o Watson para fazer BPO, automação de inserção de processos na base dele com inteligência artificial. São muito amigos também, a gente se cruza nos eventos. Cara, estão avançando numa velocidade muito grande. Começaram a apostar em inteligência artificial quando ninguém apostava, estão com um nível de eficiência incomparável a outros escritórios. E não ganho nada para fazer isso, mas é porque é um case de verdade. A gente está começando a analisar muito pré-cognição. Todo mundo que está analisando jurimetria quer entender como é que uma vara decide, como é que um tribunal decide. Então, isso tem avançado muito no Brasil. E aqui, o caso do Vitor, né? Alguém teve a oportunidade de ver? Alguém conhece o Vitor? Cara, o Vitor é a inteligência artificial do Supremo Tribunal do Brasil, cara. O Supremo STF brasileiro contratou o Vitor, também é de um outro amigo nosso, Ricardo, da Legal Labs, da UNB. Cara, tem 30, 40 professores da UNB hoje produzindo a inteligência artificial, que já tem até nome, Vitor, que Vitor acho que foi quem criou o Súmula, um ministro lá atrás, em homenagem a ele, para começar a analisar decisões do Supremo com base em inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer? Mercado internacional está acontecendo, mercado brasileiro, escritórios, departamentos e até o judiciário. Tive há 2 semanas com todos os ministros do STJ, todos muito claro de que vão usar a inteligência artificial para começar a julgar com mais eficiência, e isso enseja vários questionamentos que a gente vai ter a oportunidade de falar. Então, a inteligência artificial sendo usada para criar robôs, né? Então, a Carol lá também do Urbano Vitalino que eu falei. Então, primeiro ponto é esse. Inteligência artificial vai ser utilizada muito nos próximos anos. Quem não utilizar a inteligência artificial provavelmente não vai ter capacidade de atuar no mercado jurídico e vão ter soluções N. E agora uma breve análise de quais são os impactos do ponto de vista regulatório. O que é o nosso desafio e aí o que nós, como juristas, temos que ser críticos, avaliar, tanto para fins de uso de inteligência artificial na nossa profissão, como também em relação a outros aspectos da vida. Primeiro aspecto que vocês têm que saber, está tendo uma batalha mundial. Vocês acham que a batalha hoje é de arma, a batalha é por ver quem vai se desenvolver inteligência artificial mais rápido. Então, de um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a China. A China anunciou que até 2030 quer ser a maior potência de inteligência artificial do mundo. Quem dominar a inteligência artificial nas suas diversas aplicações vai dominar o mundo nas próximas décadas. Do ponto de vista regulatório, como é que eles estão vendo isso?
Os Estados Unidos têm uma posição de que o mercado se autorregula, tanto é que a gente está discutindo agora dados no Facebook, mas a posteriori aos incidentes. A China, com todo respeito, não tem muito interesse a direitos humanos, então está a vida que segue. E a gente tem um terceiro grupo aqui, que é os europeus, que não estão desenvolvendo, não estão na ponta de desenvolvimento de tecnologia, mas são quem está pautando o mundo em relação à proteção de direitos humanos. Não sem motivos, o GDPR, que é a lei de dados europeia, está sendo referência para todo mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente tem alguns projetos de lei sendo discutidos no Brasil e a referência é a Europa. Então, essa é a primeira análise. E aí, qual é o efeito da regulação, né? A gente tem uma tendência, isso aqui eu também mostrei no outro slide, mas vou repetir para quem não estava. Isso aqui é uma imagem real. Quando o carro surgiu lá na Inglaterra, a primeira lei, vocês joguem no Google isso, vocês vão achar, era uma lei que estabelecia que todo mundo que comprasse um carro ia ter que contratar um sujeito com uma bandeira vermelha para andar na frente do carro. Faz todo sentido. Você quer proteger os cavalos, você tem um monte de cavalo andando por Florianópolis, um belo dia um cara chega com um carro. Vamos proteger os cavalos e botar um sujeito com uma bandeira na frente. Isso parece ridículo hoje, é motivo de deboche, mas a regulação ela é assim. Ela lida, ela protege o status quo e ela tenta relacionar com os fatos sem entender exatamente como eles ocorrem. Só que qual que é o ponto? O carro, e aí vocês também pegam essas análises comparativas, o carro demorou uns 70 anos para chegar a 50 milhões de usuários. O Facebook demorou 2 meses, uma página lá do Facebook pode chegar em 50 milhões de usuários num dia. Então, a gente não tem o tempo para entender a regulação nessa velocidade. O direito ele não pode mais reagir com 70 anos de diferença. A gente não tem 70 anos para entender que a gente vai ter que pedir cinto de segurança, que bafômetro é importante, que uma pessoa de 12 anos não pode dirigir. A gente tem que analisar o fenômeno, tirar as bandeiras vermelhas e criar uma regulação que seja protetiva em tempo hábil. E esse é o grande desafio. Então, de um ponto de vista, deve ou não regular a inteligência artificial? Elon Musk, né, uma das maiores referências de tecnologia hoje do mundo, criou a Tesla lá, criou a SpaceX e outras empresas, fala que se a gente não regular a inteligência artificial agora, a gente não vai regular mais na história. E o Mark Zuckerberg dizendo que a gente tem que seguir. Então, existe um debate se deve ou não regulamentar e em que medida. E aí a gente vai para alguns problemas práticos que já estão acontecendo. Armas autônomas. Elon Musk foi um dos primeiros a puxar esse movimento da gente, várias entidades se autorregularem e se autoimporem a condição de não desenvolverem armas autônomas. A gente chama de Kalashnikovs do amanhã. Kalashnikov, AK-47, uma arma soviética, uma das mais eficientes do mundo, foi criada para o exército soviético. Hoje é a arma que está na mão da maioria dos conflitos. Crianças de 12 anos portam uma AK-47 e matam outros seres humanos. Se uma arma, que era uma Kalashnikov, foi feita para isso, imagina uma arma autônoma. Se a gente começa a desenvolver drones que atacam automaticamente, em que medida a gente consegue se proteger? Então, a discussão que está tendo no mundo hoje não vamos sequer desenvolver isso. Para que nós, como humanidade, queremos desenvolver isso? E é um risco real. E aí, no Brasil, né, quem é o responsável por isso? Como eu disse, no mundo inteiro ainda tem uma discussão de quem é o responsável por regular a inteligência artificial. No Brasil, mais ainda. O que a gente já tem visto são algumas agências começarem a tratar de aplicações de inteligência artificial nas suas verticais. Então, a Anvisa e a ANS vão olhar isso no mercado de saúde, para fins de tratamento médico. O pessoal do Bacen, da CVM, vai olhar isso para o mercado financeiro, mercado de capitais, mas a gente sequer tem nenhum cheiro do que vai ser a regulação de inteligência artificial, embora ela já venha sendo utilizada cada vez mais em diferentes setores. Recomendo o Lex Machine aqui, para quem quiser conhecer várias dessas discussões. O pessoal está publicando, tudo que sai novo sai lá nesse site, e algumas questões interessantes. Arábia Saudita. A Arábia Saudita considerou a primeira Android com personalidade jurídica no mundo. Você joga ela no YouTube, você fica assustado com o que é essa Android aqui e o que vai ser o mundo daqui a pouco. É bem interessante também avaliar que o maior movimento no mundo não vai se preocupar se ela ia ter personalidade jurídica ou não. A maior preocupação foi, por que é que na Arábia Saudita, onde você ainda não tem igualdade entre homem e mulher, uma robô tem mais personalidade jurídica que um ser humano, mulher, vivo? Então, isso até é bom para a gente ver que a gente ainda está centrado em questões interessantes, né? Então, antes de a gente pensar em personalidade jurídica de robô, a gente deveria estar pensando em igualdade de gênero, que ainda não existe no mundo inteiro.
Parlamento Europeu sugerindo que se crie um electronic person, uma responsabilidade jurídica, uma personalidade jurídica para inteligência artificial e para algoritmos. E por que é importante a gente pensar nisso? Por que é importante a gente ver se a Arábia Saudita está fazendo isso ou como o Parlamento Europeu vai lidar com isso? Por dois motivos, cara, deveres e direitos. E eu vou mostrar para vocês agora o que são os impactos da inteligência artificial para isso. Primeiro direito, né? Esse quadro aqui ele foi todo pintado com base no algoritmo. O Spotify fez um álbum inteiro do Sabotage, que é aquele rapper, com base em músicas anteriores e com base em algoritmos de inteligência artificial. Então, as máquinas já estão conseguindo criar, inclusive, arte. E a dúvida é, quem que é o detentor desse direito? De quem é esse direito autoral? A quem ele pertence? Então, direitos, será que as inteligências artificiais, os algoritmos, vão ter direitos a direitos? Ou quem é que os criou? Essa é uma discussão no mundo hoje. E, principalmente, responsabilidade. Esse aqui é o carro autônomo, cara. Também não é futuro. Tive lá no Vale do Silício, está rodando, já está atropelando gente. Quando você vê no Jornal Nacional que o carro autônomo está atropelando gente, é sinal que ele está rodando muito. E aí, qual que é a discussão básica, né? Eu ia fazer um exercício aqui, mas não tem como. Esse aqui é o dilema que está rodando pelas universidades americanas, que eu quero propor para vocês. A gente vai programar o carro autônomo que vai rodar por Florianópolis. Ele está seguindo, no trajetória normal dele, várias pessoas atravessam fora da faixa. Ele tem 1 milésimo de segundo para decidir. Ele pode jogar para o lado e atropelar um pedestre que está andando ali, ou ele pode atropelar as pessoas que estão na frente. O que vocês fazem, cara? A pergunta é difícil, né? Se tivesse o marcadorzinho, vocês iam poder marcar. Segunda dúvida. Uma pessoa também atravessando fora da faixa, você tem uma opção. Se matar a pessoa que está dentro do carro, o passageiro, ou atropelar aquele sujeito. Então, aqui a gente está botando uma vida versus várias, aqui a gente está botando a sua vida dentro do carro contra a vida de alguém que está de fora, e aqui a tua vida contra a de várias pessoas. Esse teste rodou várias vezes em Stanford, Berkeley, por aí vai, e o que acontece? 95% das pessoas opta por se matar para proteger a pessoa lá fora. Ótimo. Já temos uma resposta para aquilo que a gente queria. A humanidade parece querer proteger as pessoas de fora do carro. Só que a segunda pergunta é, você compraria um carro programado por você e ninguém quer comprar? Então, assim, a gente resolve regulatoriamente, mas de mercado esse carro não sai. A Mercedes lançou um regulamento discutindo, dizendo que se tivesse essa opção ela ia proteger o motorista, porque, em última análise, ela quer vender carro. Então, se ela quer vender carro, você quer contratar o carro que vai te proteger. Mas olha que desafio do ponto de vista ético, filosófico, a gente vai se deparar por conta de uso de inteligência artificial, uso de algoritmo, autonomia, OIT. Então, essas são as discussões que a gente vai vivenciar. Algoritmo e preconceito. Estava falando isso um pouco antes. Estados Unidos está usando algoritmo para quase tudo. Cidade de Nova York, desde escola de filho você usa algoritmo até dosimetria de pena. E o que eu falei? O Supremo Tribunal está contratando, o STJ está contratando. Quanto tempo vai demorar para a gente estar usando dosimetria de pena com base em inteligência artificial? E aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Um determinado advogado de defesa começou a ver os clientes dele e começou a ver que clientes caucasianos tinham uma pena menor do que clientes latinos ou negros. Então, se você é brasileiro e comete um crime lá nos Estados Unidos e vai se aplicar o algoritmo do sistema de justiça de Nova York, você vai ter uma pena maior do que um sujeito que nasceu nos Estados Unidos. E aí isso enseja vários questionamentos. Primeiro, quem é que treinou esse algoritmo? Segundo, quais são os fundamentos dele? E aí tem dois problemas aí. O primeiro de ordem técnica. Quando você cria uma rede neural e a partir de deep learning, você sequer consegue entender o processo decisório. Você tem um input, um output, você manda o algoritmo definir uma coisa, você cria um processo por dentro, mas você não consegue saber por que ele escolheu isso. Provavelmente porque ele foi treinado dessa forma. Então, a gente treina as máquinas e elas aprendem com a gente, como se fosse uma criança. E o segundo ponto, será que a gente quer abrir? A gente vai abrir os algoritmos, eu quero abrir o algoritmo do Waze, e se eu abro o algoritmo do Waze, eu quebro a propriedade intelectual dele? Então, de um lado, um direito privado, estímulo a desenvolvimento tecnológico, e o outro, proteção da sociedade. Os Estados Unidos chegou à conclusão, abriu a lei de Nova York, hoje existe uma lei que ela abre os algoritmos públicos. Então, a gente vai vivenciar essas discussões no Brasil, e é muito bom a gente estar pensando nisso quando os nossos tribunais estão contratando inteligência artificial para julgar os nossos processos. Então, essa é uma discussão, abertura de dados ou não, em Nova York eles chegaram a essa conclusão. Bom, pessoal, era isso. Falei rápido, peço desculpas, espero ter contribuído. Foi menos lúdica, mas talvez com mais conteúdo, e fico às ordens.
meu LinkedIn, meus e-mails. Cara, B2L, quem quiser se associar, tem um monte de gente aqui da B2L, contem comigo, me convidem mais vezes, virei com mais tempo, peço desculpas. Muito obrigado. Amém.